Você é muito bem-vinda, é muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio da série sobre procrastinação do PPG Psi. Eu sou Thalise e te convido a passar os próximos minutos comigo se você quiser saber um pouquinho mais sobre procrastinação. Falando em procrastinação, a gente acumula depois, a gente deixa coisas para depois. Em certa medida, em algum momento da vida, todos nós adiamos tarefas, adiamos coisas das quais a gente se propôs a fazer. Mas uma coisa importante de se saber sobre isso é que nem todo adiamento de tarefa é necessariamente uma procrastinação. Existem coisas que a gente deixa para depois por motivos externos, por questões que não necessariamente estão relacionadas a um padrão do nosso comportamento, mas a algo que tenha acontecido eventualmente e que fez com que a gente precisasse deixar para depois alguma tarefa. E sim, existem coisas que a gente não só tem que deixar para amanhã, mas deixar para lá e tudo bem, não é problema nenhum. Mas na procrastinação, esse adiamento de tarefas, ele é repetitivo, ele é sistemático, ele tem uma frequência maior, ele vira o seu modus operandi de funcionar e pode trazer muitos prejuízos. Você pode decepcionar pessoas, deixar coisas para depois, de certa forma, prejudicar você, atrasar seus prazos, fazer com que você até perca algumas oportunidades na vida por causa disso. Um exemplo menor é, por exemplo, você se propor a ir a uma academia. Eu vou na academia, eu fiz a inscrição, eu comprei roupas, eu marquei a data, mas na hora de ir você não vai. E aí você fala, não, eu vou deixar para semana que vem, segunda-feira eu começo, e chega segunda-feira, chega terça, chega quarta, virou sexta de novo, aí você deixa para a próxima segunda, e quem nunca disse segunda-feira eu começo. Para você seja mais fácil fazer a inscrição da academia, mais fácil comprar uma roupa para a academia, mais fácil tirar uma foto e dizer que vai à academia do que propriamente acordar cedo numa segunda-feira fria. E a gente vai deixando para depois. A longo prazo, esse deixar para depois pode trazer prejuízos à sua saúde, por exemplo, te deixar num modo sedentário de viver. E pesquisadores da psicologia mostram que existem alguns tipos de tarefa que aumentam as nossas chances de procrastiná-las, assim. Primeiro, por elas serem mais difíceis. Como eu disse, talvez seja mais fácil comprar a roupa de academia do que propriamente acordar na segunda fria de manhã. Existem tarefas que, de certa forma, elas têm um resultado um pouco mais tardio. Você faz e a recompensa não vem imediatamente. E essa recompensa tardia ou que demora pode deixar você um pouco desanimado, e essas tarefas têm potenciais de serem as que a gente procrastina primeiro. Ou mesmo aquelas tarefas que não têm o resultado ideal, que a gente faz, imagina que seria perfeito, que seria incrível e não necessariamente foi. E pelo fato do resultado não ser algo que você gostaria tanto e que não é tão legal quando você pensou da primeira vez que seria, você deixa essa tarefa para depois. Ou mesmo tarefas que da natureza delas são mais frustrantes, você experimenta mais frustração ao longo do processo, e essas são tarefas que potencialmente a gente procrastina primeiro. E pior, existem tarefas que a gente procrastina porque elas dão certo, você deixa para a última hora, você deixa para depois e no final deu tudo certo. Tipo uma prova, estudei de última hora e tirei 8, 9, foi melhor do que eu estava esperando. Quando o resultado dá certo, com certeza essa é uma tarefa que a gente vai tender a procrastinar no futuro, porque deu certo no final. Mas nem sempre o processo é bom mesmo dando certo no final. Envolve algum nível de sofrimento, de chateação, de frustração com a gente mesmo e de prejuízos que valem a pena a gente considerar não apenas o resultado final, mas um processo em que a gente faça com uma certa leveza e que também seja bom. Mas os pesquisadores também notam que a procrastinação, ela é um comportamento, e quem se comporta são pessoas. Então existem características e dificuldades de pessoas que com certeza aumenta a probabilidade da procrastinação acontecer e dos seus prejuízos também. Então, se você se identificar como pessoa com essas características, continua aqui, talvez esse vídeo vai fazer mais sentido para você ainda. Se você conhece alguém que tem a ver e você fala, olha, essas características parecem alguém que eu conheço, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque talvez ela possa se identificar também. E que tipo de pessoa tende a procrastinar mais?
ou que tipo de características pessoas possuem que as fazem e as tornam fortíssimos candidatos à procrastinação. Primeiro, são aquelas pessoas que apresentam dificuldade no gerenciamento do tempo. Não calcula muito bem quanto tempo cada coisa vai gastar, não consegue estimar muito bem assim a ordem das coisas para se fazer dentro desse tempo, e não apenas a dificuldade de gerir o próprio tempo, mas de gerir energia. Às vezes, no fim do dia, você até tem tempo para fazer, mas já esgotou a sua condição de fazer. Então, a dificuldade de gerenciamento de tempo e energia é uma característica de pessoas que tendem a procrastinar mais. Pessoas que também apresentam dificuldade de lidar com as próprias emoções, de regular as próprias emoções, especialmente de frustração ou mesmo de dependência, de motivação para fazer as coisas, também vão ser pessoas que, de certa forma, vão tender a procrastinar mais. É uma espécie de imediatismo emocional. Eu preciso me sentir bem imediatamente, e nessa ânsia de se sentir bem imediatamente, a gente acaba retardando, atrasando algumas coisas que a gente se propôs a fazer. Também aquele velho novo perfeccionismo. Sou uma pessoa muito perfeccionista. Se não tiver tudo no devido lugar, eu simplesmente não faço a tarefa. E eis que você sabe disso, você não faz a tarefa porque as condições ideais não chegam, porque aquela sequência perfeita não acontece e você adia iniciar a tarefa. E o que acontece? Nada acontece, você não começa a tarefa e não desenvolve as suas habilidades de melhorar isso que você se propôs a fazer, porque você espera que as condições ideais aconteçam e elas não acontecem. Se você se identifica com esse perfeccionismo, você pode ser um fortíssimo candidato a procrastinar mais. Mas calma, porque a gente está apresentando nesse vídeo as dificuldades que a procrastinação pode apresentar na vida de uma pessoa. A dificuldade e a natureza das tarefas que a gente tende a procrastinar mais, as características de pessoas que as tornam candidatas à procrastinação, mas a gente não vai conversar sobre unicamente a natureza e os prejuízos e a dificuldade da procrastinação. A gente vai te apresentar estratégias e te convidar a continuar com a gente para aprender formas de superar a procrastinação, de lidar melhor com isso e só postergar mesmo, deixar para lá coisas que são de deixar para lá, mas aquilo que você se propor a fazer, você conseguir fazer e viver uma vida mais leve, melhor e uma rotina mais ativa. Então acompanha a gente, nos próximos vídeos a gente vai te contar também sobre as possibilidades de superação. Se você quiser saber mais, olha a descrição desse vídeo, vai ter mais detalhes, vamos citar mais pessoas que pesquisaram e estudaram e talvez você complemente ainda mais o que você aprendeu hoje até aqui. Obrigada pela companhia e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Até lá!